Mas, Massa, você falou, não, o Casares tinha que virar público e tal. De fato, o Casares deu uma entrevista que não foi publicada na íntegra ainda para o Antônio Tabet, lá no UOL. Falou sobre algumas coisas, sobre o grego que está chegando na base, falou sobre a grana, mas aí é o ponto que eu quero chegar, que é, eu acho que é o maior pecado ou um dos grandes pecados dessa administração. A comunicação que não é clara. Aí o que aconteceu? Teve reunião do Conselho Deliberativo ontem, pintou lá uma tela que o São Paulo está gastando mais do que na folha salarial do que gastava no ano passado. É um dado de alguém da oposição. Aí esse negócio, o São Paulo as coisas são tão não é possível. nebulosas que a gente só vai saber se isso aí é isso aí mesmo quando sair o balanço do ano que vem. Não é possível. Então. Essa tela aí é de um conselheiro da oposição, né? Que foi apresentada ontem no Conselho. Vamos lá. A gestão de futebol do São Paulo, em relação à folha de pagamento do São Paulo, em salários, o São Paulo diz, né, a direção de futebol, ter economizado R$1,5 milhão de reais em relação à folha salarial do ano passado, com aquele movimento de saída de 18 e entrada de 4. O que contraria esse número, mas talvez esse número trate de outras valências, né? Acho que precisaria ser explicado. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, que diz... Na verdade, dá para acompanhar a questão do manejo da folha salarial do São Paulo, diferentemente do que disse o Vessone, em 2025, em relação ao Corinthians. Em 2025 não dá para contratar um jogador para o São Paulo livre no mercado e incluí-lo na folha de pagamento. Existem travas. Então, não gastou nada em direito federativo. Não importa. Só vai entrar um, se sair outro. Exato. O São Paulo não pode estourar esse limite. Por isso não contratou o Thiago Mendes até agora. Estaria livre no mercado, né? Por exemplo, né? Mesmo quando o Pablo Maia se machucou, por isso não contratou um centroavante até agora. Talvez ele faça movimentos com os jogadores que estão para sair, né? Alguns que estão... O Luan, que renovou o contrato, se for negociado na janela, ou Igor Vinícius, que não vem jogando. Só entra alguém se sair alguém, né? E aí, mas eu acho que o mais importante é a comunicação do que está sendo feito mês a mês. Se está valendo a pena. Onde queremos chegar. Sim. Né? Porque é o único clube que está fazendo isso. Então é o clube que tem dos 20 com um propósito, imagino, né? Até quando, o Massini falou, se fosse o Corinthians, 2 janelas, 2 semestres de restrição, o Corinthians, quantas o São Paulo precisará, né? Quanto tempo o São Paulo vai poder voltar a investir de fato no departamento de futebol? Só com venda? Quantas vendas, né? Tudo isso, o que a gente sabe é que esse ano não vai ter investimento e o São Paulo espera vender os jogadores, já anunciou isso no mercado, né? Sim. E os jovens... Fala. Não, essa tela aí, o espanto do Tirone, eu só acho que a gente não tem informação ainda. O que pode ter acontecido você traz um jogador, você está apertado, aí você fala para o cara, o primeiro ano eu não consigo pagar suas luvas diluídas. Eu vou pagar seu salário, a luva eu pago a partir do segundo ano. Tudo bem? Não, tudo bem. E aí, a hora que você vai jogar a luva diluída, que faz parte do salário no mês a mês, aí se aumenta aí. Então, apesar de ter saído mais jogadores do que chegado, talvez é isso que explica um pouco essa diferença, esse aumento para 25, porque deve ter alguns jogadores com a luva a partir do segundo ano, entendeu? Mas seria bem comum no futebol. Mas eu não sei quem são, mas é comum no futebol. A pergunta que eu faço de cabeça, quais foram os jogadores contratados em 24? Em 24? Foi bastante gente, né? Bastante gente. Então, desde o Ferreirinha, né? Lá para entender o que o Vessa tá dizendo, é possível que seja isso. Mas Não, o São Paulo está fazendo mais isso agora, de 25 para 26, do que fazia antes, por travas, né? Então, vai lá, o Oscar mesmo.
luvas diluídas, grosso a pagar em 2026, e assim vai. Né? Mas a questão é que o esforço para reduzir investimento no futebol precisa ter algum propósito, algum fim prático, né? Como eu sempre falo, né? Esse negócio precisa ser concreto. Fala assim, olha, pessoal, estamos sangrando aqui, mas diminuiu, hein? Daqui a não sei quanto tempo tá melhor, hein? É isso, essa é a conversa né? Essa é a comunicação que não existe no São Paulo. É por isso, eu vou insistir no negócio, é por isso que essas dúvidas aparecem toda hora. Aí apareceu essa planilha aí, na reunião do Conselho. E a questão da entrevista do Casares ao Grego, é um trecho que já foi publicado, do Casares ao Grego, não, do Casares sobre o Grego, entrevista ao Tabet, ele diz, e o Tabet apertou, e eu falei, olha, até agora eu não ouvi nenhuma... esse tema só ele fala. Só ele fala, exatamente. Só ele fala. Então, uma coisa que ele não foi claro até agora, que peta esse negócio, como é esse negócio, qual a perspectiva, e ele não foi exatamente claro, mas ele deu mais informações sobre isso do que eu tinha até então. Mas todas as informações são mais sobre prazo do que sobre modelo. Sobre prazo e não modelo. Então, mas não tinha nem informação sobre prazo. Sim. A informação sobre prazo estamos em troca de documentos. Então, queremos resolver até o fim do ano. E até o final do ano nós teremos a formalização da parceria com o tal do Marinax. Agora, se o Marinax vai chegar e pegar 90% do Rian Francisco, a gente não sabe. Então, e detalhe. Se é o Corinthians. Nessa resposta. Se é o Corinthians, não tem um garoto no profissional, nem muda nada. Fecha com quem quiser que não tem problema. Cara, nós estamos falando do São Paulo com a maior safra e não sei quanto tempo que está usando. O torcedor vai se ligar muito nesse assunto. Evidente. Muito. É evidente. Mas o que você ia falar? Exatamente. O que o Vale a partir de quando? Quem já está lá vale? Então, exato. Isso são detalhes fundamentais. O São Paulo vai ser sócio majoritário em tudo. Mas quanto? Em quanto percentual? Eu não sei o que lá. Se sócio majoritário de 55 por 45, talvez não seja um grande negócio, certo? Então, depende, porque dos 55 vai ficar a parte dos empresários. Como é que fica? Tudo isso. É a grande questão do São Paulo. O São Paulo tem um problema de comunicação. E é isso, né? A torcida está, de alguma forma, encampando essa história de... Bom, mas também aí, gente, é uma coisa que está sendo feita pelo presidente, é prerrogativa dele fazer. E enquanto não tiver a documentação também assinada, ele também não pode... Imagino que não possa virar público e falar, entendeu? O que me parece... Você entende que há também aí uma... Não, tudo bem. Eu acho que até falou nessa resposta você mesmo. Entende assim, isso? Tem coisas em segredo, não posso falar em valores, tudo bem. Claro. Perfeito, ok. Mas eu acho que o que me parece pelas declarações soltas ali do Casares é que esse plano D25, FIDIC e tal, está associado a um plano de reformulação da base e parceria para conjuntamente tirar o São Paulo do buraco. Isso. Não são coisas separadas, no final das contas. O Júlio Casares precisava ter 15 dias de Media Day. Media Day. Mídia, TV aberta, sim. tudo. Sem os canais relevantes. Sem generalizar, né? Ele tem uma característica, a formação dele é uma formação de marketing. Normalmente, a pessoa do marketing não é uma crítica, não, só uma observação, constatação. É uma maneira de se comunicar. São formas pouco elucidativas, que falam muito de boas notícias, douro a pílula, e tem uma dificuldade gigante de falar. Só que, assim, ele não está sendo só o diretor de marketing do São Paulo, ele está sendo presidente do São Paulo. Então, ele tem que dar, esclarecer más notícias, ser mais objetivo, assertivo e tal, para que, como o Tironi falou, a gente não descubra coisas só no balanço publicado daqui a um ano. No ano que vem. Que foi o que aconteceu esse ano. Exato. São Paulo economizou, chegou, o balanço agora aumentou a dívida. Não diminuiu, aumentou a dívida desse ano. Foi isso que pegou esse ano. Falta de comunicação era óbvio que iria aumentar, por isso o São Paulo adotou esse plano do FIDIC.